Saudações, povo de Deus, saudações, Igreja Noiva do Cordeiro. Desta forma, permitam-me, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a Deus por este privilégio que Ele me concede neste momento de partilhar esta palavra diante do seu povo peculiar. Aleluia! Então, queria convidar o amado irmão a abrir a sua Bíblia, a meditar comigo no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 15. Eis que estaremos aqui meditando a partir do versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si mesmo, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda longe viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, visto-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai, e comamos, alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém. Permitam-me orar. Deus eterno, Deus soberano, Deus majestoso, te damos, Pai, te devolvemos toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Dizemos obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Pai eterno, de nos aproximarmos, Pai, do teu santo e maravilhoso trono, Papá. Este que é o trono da graça, no nome do Senhor Jesus. Eu quero rogar, Senhor Deus, que cada ouvinte desta palavra, Rei da Glória, possa, Senhor, ser rachado pela virtude de Deus, seja restaurado, seja avivado. Aquele que outrora perdeu qualquer que seja a coisa, aquele que perdeu, Papá da glória, a presença, aquele que perdeu a alegria, aquele que perdeu a paz, o sucesso. Oh Pai, que nesta hora, Senhor Deus, enquanto estiver ouvindo, Senhor, esta ministração, que o Senhor possa, Pai, restaurar tudo, Pai, quanto lhe foi tirado, para a honra e glória do seu santo nome, em que oro, te agradecendo, porque o Senhor é Deus. Amém. Aleluia. Então, amados irmãos, nós estamos aqui nesta tarde, neste momento, para falar a respeito do filho pródigo. Amados irmãos, antes de falarmos a respeito do filho pródigo, eu quero que compreenda que o capítulo 15 do livro de Lucas não começa narrando uma história do filho pródigo. A Bíblia nos narra uma história muito interessante a respeito das parábolas que o Senhor, Ele trazia diante do seu povo, diante dos seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele começa o capítulo, louvado seja Deus, de Lucas, capítulo de Lucas 15, assim que é, trazendo uma história a respeito de um pastor. Este pastor tinha consigo 100 ovelhas, e a Bíblia diz que enquanto ele pastoreava as suas ovelhas, uma das ovelhas decide afastar-se, louvado seja Deus, das outras, decide afastar-se do aprisco, decide afastar-se, louvado seja Deus, das outras ovelhas. E a Bíblia diz que esta ovelha tendo se perdido, esta ovelha tendo se afastado daquela que era, louvado seja Deus, louvado seja Deus, o aprisco. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Deus, o pastor das ovelhas, ele sai e vai ao encontro daquela ovelha. E a Bíblia diz que ele, tendo achado a ovelha, ele não fica indiferente. A Bíblia diz que ele esquece as 99, ele vai atrás da uma ovelha. Eu quero que comece a meditar comigo qual é o perigo que ele submeteu as outras 99 ovelhas por uma ovelha. O que ele fez para achar uma ovelha?
ele sacrificou as 99 para poder achar uma ovelha. O que eu estou tentando te dizer com essa mensagem, de que a Bíblia diz que quando este pastor, ele achou aquela ovelha, ele não ficou indiferente, ele celebrou o fato de ter achado a ovelha, ele celebrou pelo fato de ele ter achado a ovelha, porque as escrituras sagradas, elas falam de que ele não celebrou sozinho, porque a alegria é tão tremenda. A Bíblia diz que ele convidou os seus amigos para que juntos pudessem celebrar o fato de ele ter achado aquela que era a sua única ovelha. E a palavra de Deus, ela vai dizer que ele tendo achado a ovelha, ele não puxou a ovelha, ele não bateu na ovelha, mas ele colocou sobre as suas costas, ele levou consigo a sua ovelha. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: eu sei que você errou para comigo, mas o amor que eu tenho não supera o que eu fiz. O amor que tenho por si não supera o que você fez para mim. O que eu estou tentando te dizer é que você tem um Pai especial, você tem um Deus maravilhoso, que mesmo pecando contra Ele, o seu amor não pode esfriar, o seu amor não esfria para com os seus. A Bíblia diz também que na mesma passagem havia uma mulher que tinha 10 dracmas, ela tinha 10 moedas, e a Bíblia diz que esta mulher, tendo perdido uma moeda, ela decide ir atrás daquela moeda, e tendo achado a mesma moeda, ela decide celebrar com as suas amigas. A Bíblia diz que esta mulher, ela parou todos os seus haveres, tudo quanto ela queria fazer naquele dia, ela parou, levou a candeia e foi atrás daquela moeda, foi atrás da dracma. E a Bíblia diz que esta mulher, tendo achado a dracma, ela celebrou com os seus vizinhos. A Bíblia diz que ela celebrou com os seus vizinhos. Amados irmãos, meditem comigo neste momento: o que é mais difícil de fazer? O que custa mais caro? Será que é achar a moeda ou celebrar? É deixar a moeda que se perdeu e ir atrás de outra. A Bíblia diz que ela parou todos os seus haveres. Possivelmente alguém não está a entender. Eu estou a dizer que existem coisas que na nossa vida, elas não têm nenhum preço, não existe alguma coisa que venha pagar. Eu estou a dizer, o sangue de Cristo na cruz do Calvário, ele não tem nenhum preço para que nós possamos pagar. Eu estou a dizer que ninguém pode pagar aquele sangue de Cristo na cruz do Calvário. Eu estou a dizer que não há só sequer um ouro, não há só sequer diamante, não há só sequer qualquer que seja coisa que possa pagar o sangue que vertido na cruz foi, o sangue do Cordeiro Imaculado. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que esta mulher, ela tendo achado a mulher, a dracma, ela não honrou com castanha para poder se alegrar. Eu estou a dizer que existe alegria que não se compra com dinheiro, existe alegria que, louvado seja Deus, o mundo não pode te dar. Eu estou a dizer o que é que essa mulher, ela até poder receber outra dracma, mas ela disse: não, eu preciso ir atrás da moeda que eu perdi, eu preciso ir atrás da dracma que eu perdi. O que eu estou tentando te dizer com essa mensagem, de que você precisa ir atrás de alguma coisa neste momento. Alguma coisa você deixou para trás, alguma coisa você deixou para trás. A Bíblia fala de Bartimeu, este homem, quando ele clama a Deus para que Deus o restituísse a visão, a Bíblia diz que os discípulos e a multidão repreendem Bartimeu, a fim de que o seu clamor não pudesse chegar aos ouvidos do Senhor. Mas eu quero que compreenda o seguinte, que as pessoas que te repreendem são pessoas que não conseguem ver o quão doloroso é estar distante daquela que é a sua visão, quão doloroso é não ter visão, quão doloroso é ter uma vida estagnada por causa da visão. A Bíblia diz que os discípulos, juntamente com a multidão, repreendiam Bartimeu para que ele não pudesse ser curado por ele, Jesus. Mas eu quero que compreenda o seguinte, até eles podem te repreender, mas quando ele estiver, louvado seja Deus, quando chegar o tempo de Deus na sua vida, certamente até aqueles que te repreendiam poderão vir para pedir ajuda, poderão vir para te ajudar, poderão chegar para si para te levar ao Egito. Eu estou a dizer que aqueles que levaram José ao Egito eram aquelas pessoas que o oprimiam, eram as pessoas que não gostavam dele. Eu estou a dizer que os nossos inimigos são os nossos promotores. Eu estou a dizer que o seu inimigo é o seu promotor neste momento. Eu estou a dizer que aquele que te odiava, nesta tarde
ele vira o seu promotor. Aquele que não gostava de si, nesta tarde ele vira seu promotor. Nesta hora ele vira o seu promotor. Aqueles que não queriam ver a sua vida progredir, são essas pessoas que Jesus está dizendo nesta tarde: devolvam o que lhe foi retirado, devolvam tudo quanto lhe foi roubado, lhe chamem para mim nesta tarde. Eu estou dizendo que estão trazendo assim nesta tarde todos os inimigos que levaram alguma coisa, eles estão restituindo alguma coisa na sua vida. Esta é a palavra de Deus para si. Esta é uma palavra profética para a vida de alguém nesta tarde. E a mensagem ela não para por aí. Vai nos falar a respeito do filho pródigo. Este filho ele perdeu alguma coisa. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele perdeu alguma coisa que não tem preço neste mundo. Eu estou a dizer que a coisa que este homem perdeu não é só sequer algo que seja possível de se remunerar. Eu estou a dizer que não tem preço que este homem perdeu. A Bíblia diz que ele foi lhe dado dinheiro. O dinheiro pereceu. Ele viveu dissolutamente. Desperdiçou todos os haveres que o pai o deu. Desperdiçou todo o dinheiro que o pai o deu. Mas eu quero que compreenda que pelo fato dele ter desperdiçado todos os haveres, a vida dele não havia sido consumado. Ele ainda estava em pé, mesmo não tendo o sustento. Ele ainda estava firme. Ele ainda tinha vida, ainda tinha fôlego. O que eu estou a tentar te dizer com essa mensagem: você pode estar perdido, mas enquanto você respirar, enquanto você estiver ouvindo esta palavra, ainda há uma esperança para si, ainda há uma esperança para a sua vida. A Bíblia diz que o filho pródigo, tendo desperdiçado toda a herança que recebeu da parte do pai, a Bíblia diz que ele peregrinou numa terra onde num determinado tempo houve fome. E a Bíblia diz que este homem, o filho pródigo, naquela terra ele alojou-se numa zona ou na casa de um cidadão. Este tinha uma fazenda, tinha uns porcos lá. E este homem foi colocado para apacentar os porcos. Ele cuidava dos porcos. De tal maneira que a fome que ele sentia, a Bíblia vai dizer que ele sentia uma fome tremenda. Esta mesma fome, de ser tão tremenda, certamente este filho, ele começa a pensar, a meditar: o que eu estou a passar é que até os jornaleiros do meu pai, eles não passam. Os trabalhadores do meu pai não passam por isso. Os servos do meu pai não passam por isso. Eu estou aqui desejando as bolotas dos porcos, as alfarrobas dos porcos, ou a comida dos porcos. Certamente este homem ele fala para si: eu não sou digno de ter esta vida. Ele olha para si. Ele olha que ele estava totalmente imundo. Eu quero te dizer o seguinte: enquanto você não enxergar que este é mundo, você não verá necessidade de um purificador. Enquanto você não compreender que está possesso, está endemoniado, está cativo, não haverá necessidade de você buscar um libertador. Então a Bíblia vai dizer que este homem, ele vendo que estava distante da presença do Pai, ele decide tomar uma atitude. Ele decide esquecer o que os servos do Pai diriam a ele. Ele começa a pensar: se eu voltar para a casa do meu pai, certamente eles vão se rir de mim porque eu desperdicei toda a herança. Eu perdi tudo quanto recebi do meu pai. Ele esquece tudo isso. Ele se concentra no que para ele era necessário. Eu estou a dizer: esquece as pessoas que olham para si como se você não tivesse mais solução. Esquece as pessoas que olham para si e dizem que a sua vida não pode mais mudar. Eu ouvi dizer que a sua vida ela pode ser pior para os homens, mas para Deus Ele ainda pode te levantar como libertador, como Moisés. Deus Ele ainda pode te usar, aleluia, como aquele que nele poderá sobressair o povo eleito dele. Então a palavra de Deus ela nos fala de que este homem, ele se encontrou nessa situação, ele se encontrou nessa condição. E a Bíblia diz que o Senhor Deus, ou o filho pródigo, ele diz: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O que eu estou a tentar te dizer com essa mensagem? De que o pecado
ele nos torna mais imundo. O pecado nos faz sentir servos, nos faz sentir miseráveis. A vida de pecado, ela remove a santidade de nós. Então a Bíblia diz que este homem reconhece que ele estava totalmente imundo, mas uma atitude este homem teve que tomar. Ele não olhou para o que os servos diriam, ele não olhou para o que o pai diria, ele não olhou para o que os seus irmãos diriam ou seu irmão diria. Ele disse: eu vou para a casa do meu pai, por mais que eu seja servo. O que eu estou a tentar te dizer com essa mensagem, o filho pródigo, ele estava a dizer o seguinte: eu estou voltando à presença do meu pai. Eu tive muita coisa neste mundo, mas isso não pode preencher o vazio que eu tenho da presença do pai. O vazio que eu tenho no meu coração, somente a presença pode preencher. O vazio que tenho eu, somente a presença pode preencher. A mulher samaritana, ela disse: tive vários homens sim, mas somente a sua presença conseguiu satisfazer-me. É por essa razão que ela testemunhou sobre Cristo. Então nesta noite, ou nesta tarde, neste momento, nesta manhã, não sei qual é a hora que você poderá ouvir este áudio, mas eu vim dizer para si: arrependa-se, volta ao primeiro amor, volta à casa do seu pai, pois há uma alegria quando um pecador se converte, há uma alegria quando um pecador se arrepende, há uma alegria para um pai quando um filho perdido volta à sua casa. Um filho perdido é visto como alguém que está morto. E quem gosta de ver os seus filhos mortos? Qual é a mãe que gosta de ver os seus filhos mortos? O convite é para si nesta tarde. Você que disse que eu perdi a visão, você que disse que eu perdi a presença do Pai, você que disse que eu perdi o amor de Deus, este é o convite para si nesta tarde. Este é o convite para si nesta tarde. Assim como a corça anseia pelas águas, o meu convite nesta tarde é que você anseie pelo perdão de Deus, que você anseie pela presença de Deus na sua vida. Esquece o que teu próximo pode falar, esquece o que teu pai e a tua mãe te diz, e olhe para a cruz, porque foi na cruz onde um dia o meu Jesus, ele deu a sua vida por si. Meu Jesus, ele deu a sua vida por mim. Ele deu a sua vida por nós, mesmo não sendo merecedores. Este é o convite de Deus para a sua vida. Como é que a sua vida ela é? Como é que a tua vida tem sido? Então este é o tempo de voltar à presença de Deus. Deus eterno, Deus soberano, majestoso, eu estou agradecendo por esta oportunidade, esse privilégio. A minha oração é que esta palavra gere vida em cada ouvinte, no nome e no sangue de Jesus. Pai, que cada um seja abençoado. Pai, eu te agradeço por esta oportunidade. E digo, Pai, continue me usando como um vaso nas mãos do oleiro. Esta é a minha oração. Que o Senhor cresça e eu diminua. No nome e no sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que eu estou agradecendo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.